19. Encontre o domínio de cada função. Aí no item A, f de x igual a 1 menos e elevado a x ao quadrado dividido por 1 menos e elevado a 1 menos x ao quadrado. Bom, o que a gente sabe a respeito de fração? Você se deparou com uma fração, necessariamente o denominador dessa fração tem que ser um número diferente de zero. Divisão por zero não existe, nós já discutimos isso aqui. Por exemplo, 20 dividido por 10... Isso dá 2, porque 2 vezes 10 dá 20. É assim que a gente verifica, né? Agora, 20 dividido por 0. Quanto é que dá isso? Será que dá 0? 0 vezes 0 dá 20? Será que dá 20? 20 vezes 0 dá 20? Existe um número real x tal que ele vezes 0 vai dar 20? Também não existe, não é verdade? Então, essa é a ideia. Você se deparou com a fração, o denominador dessa fração tem que ser um número diferente de 0. Então, você escreve aqui, ó. O denominador da fração, que é isso tudo aqui, o 1 menos e elevado a 1 menos x ao quadrado, 1 menos e elevado a 1 menos x ao quadrado, isso tem que ser diferente de 0. Então vai ficar 1, passando isso aqui para o segundo membro, né? 1 diferente de e elevado a 1 menos x ao quadrado, que é a mesma coisa que e elevado a 1 menos x ao quadrado, diferente de 1. Como a gente sabe que todo número elevado a zero dá igual a 1, esse 1 aqui eu vou escrever e elevado a zero. Ó. E elevado a 1 menos x ao quadrado tem que ser diferente de e elevado a zero. Aí, olha só, esse você simplifica com esse, sem problema nenhum. Isso você pode simplificar, porque a função aqui, e elevado a x, é uma função injetora, então funciona o corte aqui das bases, né? Sem problema nenhum. O que sobra? 1 menos x ao quadrado diferente de 0. Essa é a continha que você vai fazer. Ou seja, menos x ao quadrado tem que ser diferente de menos 1. Aí tem aquela história assim de multiplicar por menos 1, né? X ao quadrado diferente de 1, portanto, x diferente de mais ou menos a raiz quadrada de 1. E a raiz quadrada de 1 é mais ou menos 1. Mais ou menos 1. Pronto. Vamos escrever agora o domínio da função. O domínio da função vai ser quem? O conjunto dos números reais, com exceção do menos 1 e do mais 1. O que isso aqui está te dizendo? O que o domínio está te dizendo? O seguinte, menino, presta atenção. Você pode substituir x aqui por qualquer valor que você quiser, desde que ele seja diferente de mais 1 e de menos 1. Por quê? Se você substituir x por mais 1 ou por menos 1, você vai ter problema na hora de fazer a continha. Sou teimoso, quero calcular o f de 1, por exemplo. Quero calcular. Então tá, vai lá. Substitui aqui o x por 1. Vai ficar o quê? F de 1 vai dar o seguinte, ó. Aqui vai ficar 1 ao quadrado, então 1 ao quadrado dá 1 e e elevado a 1 mesmo. Então é 1 menos e dividido por... Aqui vai ficar 1 ao quadrado, dá 1. 1 menos 1, 0. E elevado a 0 dá 1. 1 menos 1, 0. Quanto é que dá isso aqui? 1 menos e dividido por 0. Não dá para fazer, não é verdade? Essa é a ideia de domínio da função. É o maior subconjunto dos reais para o qual a lei de associação está definida. Então é esse aqui. Item B. f de x igual a 1 mais x sobre e elevado a cosseno de x, né? Essa função aqui, né? Pessoal, a única preocupação que a gente deve ter aqui, conforme nós discutimos, é e elevado a cosseno de x tem que ser diferente de 0. Tem que ser diferente de 0, tá? Mas vai ser diferente de 0. E elevado a qualquer número vai ser diferente de 0. Mais do que isso, e elevado a qualquer número vai ser maior do que 0, estritamente maior do que 0. Nunca vai ser 0 nem negativo. Mas, professor, como é que você está concluindo isso? Como é que a gente conclui isso? Pelo gráfico da função e elevado a x. Ó. Considere aqui a função f de x igual a e elevado a x. Olha para o seu gráfico. Ó. Olha o gráfico da função. É algo mais ou menos assim. Ela é crescente. Ó. Ela nunca toca o eixo x. Nunca toca o eixo x. Significa que ela é toda positiva. Ela está toda acima do eixo x. Portanto, o f de x é sempre maior do que 0, estritamente maior do que 0. Logo, o e elevado a cosseno de x também vai ser maior do que 0 e, portanto, aqui não há restrição nenhuma para a função f. Aí você vai escrever que
o domínio dessa função é o conjunto dos números reais. Não tem restrição nenhuma. Bom, no item 20, né, também determinar aí o domínio dessas funções. Olha só, acho que não vai ter problema nenhum, né? Por quê, pessoal? Olha só. Primeiro, o domínio da função seno, de x é o conjunto dos números reais. Você pode calcular seno de qualquer número. E, além disso, o e elevado a menos t é sempre um número maior ou igual a zero, porque isso aqui é a função exponencial, né? E elevado a menos t é sempre um número maior ou igual a zero. Então o domínio da função g é o conjunto dos números reais. Não tem problema nenhum aqui. O domínio da função g é o conjunto dos números reais. Agora, o item B é um pouquinho diferente. Olha só, a função g de t igual a raiz quadrada de 1 menos 2 elevado a t. Uma raiz quadrada, necessariamente, o seu radicando tem que ser um número maior ou igual a zero, né? Porque raiz quadrada de números negativos não existe. Então, você coloca 1 menos 2 elevado a t tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, 1 maior ou igual a 2 elevado a t. E aí a gente pode escrever 2 elevado a t, né? 2 elevado a t menor ou igual a 1. Bom, esse 1 aqui eu posso escrever 2 elevado a zero. Então, 2 elevado a t menor ou igual a 2 elevado a zero. 2 elevado a t menor ou igual a 2 elevado a zero. Como a função exponencial ela é injetora, funciona o corte aqui sem problema nenhum. Ó. Esse corta com esse, significa então t menor ou igual a zero. Não é qualquer função que você pode sair cortando aí não, pelo amor de Deus. Aqui a função exponencial funciona bem. A função exponencial funciona bem, tá? Então não tem problema nenhum. Se você tiver num outro contexto aqui tal, que a função considerada for a função quadrática, por exemplo, aí já não funciona, tá? Porque a função quadrática ela não é injetora. Mas como aqui é injetora, beleza, né? T menor ou igual a zero. Aí você escreve o domínio da função. Ó. Domínio da função g vai ser quem? Vamos escrever na forma de intervalo de menos infinito até zero. Assim. Acabou.